o Davi, ele falou aqui, esse básico de programação, seria o HTML, CSS, JavaScript, Vue.js, React, Python, TypeScript? Pô, cara, não. Deve ter falado aqui nome, dependendo que o pessoal nem deve saber o que é. Cara, de verdade, o que você precisa saber é entender HTML e CSS, você precisa entender como funciona a estrutura do HTML, a estrutura do CSS, que é o que tem na minha mentoria, e você precisa aprender uma linguagem. E no caso a gente foca em JavaScript. Pode ser Python, pode ser Java, mas no nosso caso a gente foca em JavaScript, tá bom? Não precisa aprender Vue, não precisa aprender React, TypeScript é muito legal aprender, e se você já sabe JavaScript é um pulo. Então, cara, fica tranquilo, não é tanta tecnologia. E não é como se você tivesse que aprender a escrever HTML e CSS e fazer uma página, cara. Só precisa aprender a ler, só precisa aprender a entender como ela funciona. O João ele falou aqui, ó, boa noite. Quando começamos, qual é o ponto do curso que devemos ter mais atenção, já que não é tão difícil em relação a linguagens de programação? Ótima pergunta, João. Na verdade, dentro da minha mentoria, né, no curso gravado, eu deixo ele estruturado para você ir do começo ao fim, seguindo uma trilha. Você pode pular se você quiser, óbvio, mas o ideal é que você siga a trilha. Por quê? Porque justamente eu boto linha a linha, ou linha a linha não, né, de step by step, né, passo a passo do que você tem que fazer para você chegar mais rápido aí no seu objetivo, né, para que a metodologia realmente funcione. E cara, o ponto mais focal para você começar, e eu vou falar isso, Felipe, se você tiver um outro ponto que você viu, que você falou assim, poxa, eu devia ter começado por esse, ou foi muito bom eu ter começado por esse, que é justamente o de LinkedIn, na minha opinião, tá bom? LinkedIn é necessário, galera. É ele que vai te levar pro sucesso. Se você não tiver um LinkedIn bem estruturadinho, e saiba, na minha mentoria tem um módulo só de LinkedIn, você não vai ter um LinkedIn que aparece pros recrutadores, você não vai ser chamado para entrevista, não importa quanto você estude. Então, é por isso que eu falo, comece pelo LinkedIn. Adivinha, você não precisa ter nenhum conhecimento técnico, você não tem que aprender nenhuma hard skill, nem de teste você precisa aprender, você só precisa usar o LinkedIn. E aí eu queria te perguntar, né, Fê, qual você acha que valeu mais a pena, ou qual você acha que deveria começar? O que te ajudou mais, assim, quando você começou a mentoria? Então, a reformulação do LinkedIn realmente bastante importante, porque eu tinha na parte voltada para a área de dados, a parte de dados, todo o meu LinkedIn. Então, eu reformulei para a área de QA, coloquei lá as QA Engineer, Future QA Engineer, coloquei as tags relacionadas à parte de QA, Test, Quality Assurance, e aí comecei a postar. Hoje eu não estou tão ativo no LinkedIn porque eu já estou trabalhando e também, às vezes, ando bastante ocupado, pra ser sincero. Mas mesmo não estando ativo no LinkedIn, esse mês agora, setembro, foi 9, 10, 11, vieram 3 recrutadores no meu LinkedIn. Todos um que era para QA Automation, era o México, outra que era também aqui, todos são para o México, tá? Mas os clientes, a maioria são dos Estados Unidos. Sim. As empresas do México são dos Estados Unidos, e 3 apenas nesse mês, 3 recrutadores entraram em contato comigo, semana, ligaram para mim também, né? Ligaram para mim para saber mais das minhas experiências, se eu poderia fazer uma entrevista. Então, eu aceitei. É muito bom essa parte, mesmo não estando ativo, eu recebo recrutadores entram em contato comigo no LinkedIn. Então, mas para quem posta é bem melhor, tá? Eu tenho certeza que tem mais visibilidade. O algoritmo do LinkedIn, ele vai sempre... Exato. Não, e isso é verdade, galera. Assim, eu agradeço por você ter concordado com o meu ponto, mas é isso que muda. Até o André perguntou aqui, né? Desculpa, o André não, o Danilo, o Richard chegou, tamo junto. Richard, como você tá, meu querido? E o Danilo, ele falou aqui, mas por que seus alunos conseguem resultados tão rápidos? Qual o diferencial? Cara, o que acontece? Eu criei a minha metodologia da Lume olhando exatamente todos os passos que eu dei. E não só isso, né? Eu tive mentorados durante o tempo, né? Eu já tenho mentorados aí de 5 anos atrás, que era a época que não necessariamente aluno existia, mas eu ajudava eles, eu ia lá e ensinava eles. E eu vi exatamente o que fazia eles conseguirem emprego mais rápido. Então, por exemplo, eu vi mentorado meu, ficou estudando lá 7 meses, muito tempo atrás, e eu vi o que ele fez de certo. Eu vi o que eu fazia de certo nas entrevistas. Eu vi mentorado meu começar em 3 meses. Aí eu falei assim, pô, como que ele conseguiu? Eu fui lá perguntar pra ele, como que você fez? E isso tudo eu fui colocando dentro da minha metodologia. E hoje existe um passo a passo que é replicável para todo mundo poder seguir, justamente por causa disso. Porque, querendo ou não, foi tentativa e erro do meu lado. E eu também tive lá, principalmente no comecinho de tudo, que foi uns 5 anos atrás, as minhas cobaias, que eram meus mentorados que
Primeiro foi o meu cunhado, depois foi um amigo meu, depois foi um amigo do meu amigo, e aí a gente começou a crescer. E eu comecei a entender como que a área precisava para você poder entrar o mais rápido possível nela. Claro, existem momentos que tá melhor, existem momentos que o mercado diminui, por exemplo, poxa, final de dezembro, sabe, lá depois do dia 20, provavelmente não vai ter contratação. Então, é um momento que a gente sabe que isso vai acontecer. Setembro é um ótimo mês de contratação, inclusive. Pelo menos são as métricas que a gente vai criando conforme o tempo. E tudo isso eu coloco dentro da minha mentoria. É para que todo mundo entenda qual que é o caminho que precisa ser seguido. E galera, tem um passo a passo. Não é tão difícil assim. Foi o que o Felipe falou, pô. Os requisitos da área de dados eram grandes, extensos. O da área de QA pode parecer que tem bastante coisa, mas se você souber o que estudar, não é tanta coisa assim. É por isso que é tão rápido. Porque você aprende o que você precisa aprender e não o que você acha que você tem que aprender. Agora eu vou fazer minha última pergunta, Fê, para você. Se você pudesse voltar pro Felipe quando começou a estudar, o que você falaria para ele para mudar, para fazer diferente, enquanto tava tentando se tornar QA? Boa pergunta. Cara, eu queria ter conhecido a área antes, na verdade. Era isso? Seria, sim, sem dúvidas. Antes de, porque, por exemplo, foi muito rápido que você começou, não tem muito do que reclamar, né? De questão de quão rápido, né? Mas se você tivesse conhecido antes... seria melhor. Mas assim, mesmo com o mercado como tá hoje em dia... Óbvio, tem a parte ruim e a parte mais normal, qualquer área, tá? Qualquer área. Faz parte, mas teria que ter conhecido a área antes, mas acredito que tudo tem um tempo certo, tá? Mas ó, você não pode ficar parado, tá? Você tem que ir atrás. E acredito que eu conheci a mentoria bem quando eu realmente precisava mudar a questão de conhecimentos, cara. Mas é isso aí. Tô gostando muito, ainda tô na mentoria. Mesmo tendo dúvida do trabalho, eu coloco lá, tá? Eu coloco também. Do trabalho cola também, pô. Temos que ajudar, caraca. Então, não tenho nada que reclamar, não.